Olá pessoal, Adenilson Júnior aqui e hoje abordaremos a questão do lixo. Bom, mas o que consideramos lixo? Bem, de acordo com Leonor Assad, tecnicamente o que chamamos de lixo é constituído por materiais que podem ser reaproveitados, os resíduos, e por materiais que não podem ser reaproveitados, os rejeitos. Dessa forma, a noção de lixo depende do que o gerador de lixo considera inútil, indesejável ou descartável. Ou seja, o que chamamos de lixo é relativo. Com isso definido, vamos ao problema. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada pessoa produz em média 1,2 kg de lixo por dia. Ou seja, produzimos em média mais de 7 bilhões de quilos de lixo por dia. É muita coisa, certo? Considerando agora países diferentes, temos que em países menos desenvolvidos, grande parte do lixo é orgânico, como restos de comidas, e nos desenvolvidos, grande parte é inorgânico, como smartphones, pilhas, televisores e assim por diante. Em relação ao lixo tecnológico, observe essas duas imagens. Elas foram tiradas no grande lixão tecnológico de Gana. Países desenvolvidos, com o pretexto de diminuir a desigualdade tecnológica entre eles e os menos desenvolvidos, enviam toneladas de aparelho com pouca vida útil restante para os menos desenvolvidos, que acabam parando em lixões em pouco tempo, onde depois são queimados por moradores que estão em busca do cobre presente nos mesmos. E não é muito cobre por aparelho. Em relação a essa situação, uma única unidade de um celular, considerando o genérico, isto é, com valores de quantidades médias, encontram-se 9 gramas de cobre apenas. Porém, pense na quantidade de celular que é vendida por ano. Saca só essa tabela. No ano de 2007, por exemplo, tivemos 29 toneladas de ouro nos celulares que foram vendidos. É muita coisa, e grande parte desses recursos estão sendo perdidos, sem contar que muitos metais e plásticos presentes no lixo são tóxicos. O orgânico, por exemplo, produz o chorume, aquele líquido escuro, de odor forte, produto das decomposições da matéria orgânica extremamente poluente. Agora, já que estamos falando em eletrônicos, vocês estão ligados que existe o conceito de obsolescência, né? Na real, existem 3 tipos: a funcional, a programada e a perceptiva. A primeira acontece quando um produto deixa de ser útil, porque aparece no mercado algo que substitui. Pensa no exemplo da máquina de escrever do nosso computador. A segunda é uma técnica utilizada pelas empresas que visa programar o tempo útil de determinado aparelho. Existem várias técnicas, como colocar uma peça fundamental no aparelho, uma região que esquenta muito de forma proposital e assim por diante. A terceira é muito bem representada pela indústria da moda, por exemplo. Trocar tendência de saltos e cores para que você pareça desajustado e fique propenso a acompanhar a tendência. Grave bem essa questão, abordaremos ela mais à frente, pois elas estão bastante relacionadas comigo e você, que somos consumidores. Agora voltando ao assunto lixão, não pense que esse tipo de local é exclusivo dos países africanos. O Brasil possui mais de 1.500 deles, inclusive na nossa capital, Brasília. Não é o Congresso. Dessa forma, apresentamos aqui alguns aspectos do lixo. O social, o lixão de Gana, o econômico, o desperdício da matéria-prima que não é reaproveitada, o ambiental. São várias facetas, certo? Tá, e o que tem sido feito para tratar desse problema? Então, vamos levar em consideração o contexto brasileiro. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Ela definiu algumas coisas, como o encerramento de todos os lixões até o ano de 2014, a inclusão dos catadores na cadeia reversa dos materiais recicláveis em todos os municípios do país, além de regulamentar que a coleta seletiva aconteça em parceria com as associações de catadores. Lembra que eu comentei sobre os lixões aqui no Brasil? Então, essa legislação saiu de Brasília. De forma cômica, a nossa capital ainda ostenta o maior lixão a céu aberto da América Latina. Bem, hipocrisias à parte, eu quero lembrar que um dos focos do nosso canal é trabalhar com o conceito de democracia deliberativa. Tá, mas o que isso tem de relação com lixo, política e assim por diante? Já vamos chegar lá. Segundo Armindo e colaboradores, a extinção dos lixões não foi alcançada em 2014, nem tampouco várias outras ações de aprimoramento da gestão de resíduos sólidos urbanos, sobretudo a inclusão dos catadores na provisão desse serviço público. O prazo de 2014 foi prolongado até 2021. Ainda segundo os mesmos autores, nos territórios em que há mobilização da sociedade e a presença das cooperativas, a política avança. Guarde essa informação. Mobilização da sociedade. Agora, nos contextos em que isso não acontece, a política emperra ou são criados de forma artificial coletivos de catadores.
Sem contar que, segundo Vinícius Batista, as cooperativas não são atrativas para os catadores e acabam sendo apenas um apêndice de todo o processo de coleta de lixo. O Estado não considera o trabalho dos catadores e cooperativas como uma prestação de serviço. Olha que absurdo. Ele acaba por agir de forma assistencialista com as mesmas. O trabalho dos caras não é valorizado. Além disso, também existe a pressão política para que se invista mais em criação e financiamento de aterros sanitários, que é uma alternativa melhor aos lixões, mas não oferece formas de recuperar os materiais perdidos, que é o famoso lobby político. E aqui que vamos discutir a questão política na nossa questão. O problema da política nacional é que ela é o famoso chinelo de tamanho único que serve para todo mundo. Não funciona muito, né? Como assim? Ao fazer uma política nacional, os políticos desconsideram as especificidades de cada localidade. Em localidades em que não há associação de catadores, como vai ser feita essa coleta? E os catadores que não quiserem associação ficam excluídos no processo? Considerando isso, em vista da nossa defesa por maior participação popular na vida política, questionamos esse processo, que de certa forma é autoritário, em vista de decisões tomadas por cada prefeitura ou até mesmo por bairros. Veja bem, apontamos anteriormente em que locais onde há mobilidade social, a política avança. Por que não descentralizar todo o processo e investir na participação e mobilização popular? Penso nessa questão porque a geração de lixo está diretamente ligada ao nosso consumo. Não adianta nada ficar reciclando, coletando lixo, se a nossa mentalidade não mudar. Assim, as pessoas estão vivendo cada vez mais e a população mundial vem crescendo. Se ficarmos só na reciclagem, um dia teremos problemas, certo? Assim, acredito que a mobilização e participação consciente das pessoas é fundamental, e não um papel assinado. E você, o que acha? Não se esqueça dos links na descrição, de comentar o que achou. Até a próxima!